Olá, senhores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula, né, sobre a disciplina Processos Logísticos, né? Nessa primeira aula a gente viu um pouquinho sobre os conceitos, né, de logística, né, e como a gestão de abastecimento logístico ou de suprimentos logísticos é definido, né? Fala da sua função, né, que começa do consumidor final para a compra, né? Aí o comprador que faz a ligação do consumidor final com o fornecedor, tá? Então, essa gestão de abastecimento logístico trabalha muito isso, né? A questão da sua viagem, do custo, da consistência, da velocidade, né? E na segunda aula a gente vai ver um pouquinho sobre a divisão, né, das estratégias e planejamento logístico, ou seja, a cadeia de suprimentos, tá? Nessa aula a gente vai ver a divisão da cadeia de suprimentos, tá? Ou planejamento logístico, beleza? A primeira divisão, senhores, é a estratégia corporativa, tá? Essa estratégia corporativa, senhor, nada mais é do que a criação, tá? Que começa de uma definição clara, ou seja, o escopo da empresa, né? Começa com uma definição clara dos objetivos da empresa. Olha aí, o escopo, tá? A parte estratégica da empresa começa a dialogar, a negociar como é que vai fazer aquela entrega, como é que vai começar, tá? Porque, como eu falei aqui em grandes empresas, né, Jorge Batista, Mateus, né, eles abastecem o Piauí todo, até um pouquinho a parte do Maranhão, tá bom? Então eles têm que ter uma tecnologia, um sistema logístico bem definidos, tá? Vários carros, aliás, vários caminhões, né, de carga para fazer esse transporte de produtos, tá? Então tem que ter uma tecnologia bem negociada e também bem planejada. Para o quê? Para minimizar o custo, né? Ter maior velocidade, né, no tempo, na entrega e ter essa consistência, tá? Então, na estratégia corporativa, senhores, a gente viu que é indispensável um entendimento, né, geral de quais são as metas mais importantes, tá? Realização de lucros, né, retorno de investimento, participação no mercado ou crescimento, tá bom? Então, para fazer uma estratégia corporativa nesse sistema logístico, né, primeiramente eu tenho que analisar esses pontos, esses indicadores, tá? Realização de lucros, eu quero ter lucro, lógico, para mim crescer, né? Ter um retorno de investimento, tá? Para mim ser um dos maiores no meu estado, na minha cidade, e ter uma participação no mercado, consequentemente com o seu crescimento. Logicamente tem seus concorrentes, tá? E se você analisar na entrega, tá, um tempo de entrega, consequentemente você vai ganhar do seu concorrente, porque hoje os compradores, os comerciantes, tá, que fazem a interligação do consumidor final com vocês, fornecedores, tá, olha muito para o tempo, né, de entrega. Se você está faltando algum produto e comprou e chegou rápido, logicamente você já ganha uma vantagem, né? Não, vou comprar na empresa tal que chega rapidinho para mim, beleza? Claro, pode ser mais caro um produto, pode ser mais barato, né? Mas hoje a galera prefere mais a questão do tempo da entrega, do produto chegar mais rápido na sua prateleira, beleza? Então, é provável que ocorra, né, um processo de estabelecimento da visão, né, você ser visionário, tá? No qual das estratégias não convencionais, né, desconhecida e até mesmo aparentemente sem sentido serão levadas em consideração, tá? Como por exemplo o que? Os componentes da boa estratégia, né? Os componentes da boa estratégia, senhores, corporativa, vêm em quatro ênfases. Clientes, lógico, é primordial, o cliente final, tá? Consequentemente, vem os fornecedores, né? Naquela imagem que a gente viu na aula passada, a gente viu bastante isso, né? Que começa do cliente final até o fornecedor, tá? Os concorrentes, como eu acabei de falar para vocês, tem que estar de olho neles também, tá? Como é que eles agilizam, qual é a estratégia deles, né? E por último, é a sua empresa, como é que ela é coligada com os fornecedores e com vocês. Tá bom? Então, os componentes de uma boa estratégia corporativa são esses: clientes, fornecedores, concorrentes e empresa, né? E nessa estratégia corporativa, a gente olha bastante, tá bom? Tem um entendimento bastante que é indispensável, questão da realização de lucros, tá? Retorno de investimento, participação no mercado ou crescimento, né? No qual essas grandes corporações faz bem esse escopo, essa estratégia bem dividida, né? Essa questão desse processo logístico e armazenagem, tá bom? Olha aí, primeira divisão foi a estratégia corporativa, tá? Agora na segunda estratégia é a estratégia
de logística, beleza? Primeira, estratégia corporativa, agora a segunda, estratégia logística, tá bom? Senhores, a escolha de uma boa estratégia de logística exige o emprego de uma grande parte, né, dos mesmos processos criativos, né, inerentes, ou seja, independentes, ao desenvolvimento de uma boa estratégia corporativa. Então, a estratégia logística ou estratégia corporativa, ela está bem ligada, né? Porque, primeiramente, começa de uma estratégia corporativa, de um escopo em geral da empresa, dos diretores, né? Gerentes de cada região, tá? Ou departamentos, né? Para depois ir para essa segunda fase, tá bom? Então, é uma opinião quase unânime que uma estratégia logística inclui 3 objetivos principais. Primeiro, redução de custos, tá? Redução de capital, né? E melhoria de serviço, tá? Então a estratégia logística pensa muito nessas fases, beleza? Redução dos custos, né? Pô, acho que por aqui é mais barato, por ali é mais caro, então a gente tem que ver uma locomoção bem melhor e com menor custo, beleza? Então a redução de custos, senhores, é a estratégia voltada para o enxugamento, né, dos custos variáveis, tá? Questão da energia, né? Questão da água na sua empresa, beleza? Relacionados ao transporte e armazenagem, né? Também vem a questão do combustível, né? Então, escolher entre vários locais de armazenagem, tá? É um dos fatores que podem reduzir os custos, reduzir o capital, né? E melhorar o seu serviço, tá? Olha, selecionar o melhor modo de transporte, tá? Se é aéreo, né? Se é pela água, né? Pelas estradas, tá? E por último, o quê? A maximização dos lucros é o objetivo maior, tá? Então, nessa estratégia logística, beleza? Eu vou pensar em 3 aspectos: reduzir os custos, né? Que eu vou escolher variáveis locais de armazenagem, tá bom? Reduzir o capital, né? Que é selecionar o melhor modo de transportes, tá? E por último, melhoria de serviço, que consequentemente é relacionada à maximização dos lucros, tá bom? No qual é o seu objetivo maior, estratégia de logística, beleza? O terceiro aspecto, a terceira divisão, é o planejamento de logística, tá? Esse planejamento logístico, senhores, busca sempre responder às perguntas: o que, quando e como. O que é que o meu cliente final quer? Quando ele quer e como eu vou entregar, tá? É basicamente, quando eu falo planejamento logístico, de estratégias, né? Eu quero responder essas 3 perguntas, tá bom? Então, os níveis de planejamento é dividido em 3, isso vocês já conhecem, que é o planejamento estratégico, que é a parte do escopo, a parte de cima lá, os diretores, aquela galera que pensa, dá ideia, tá? O planejamento tático, né? Questão do meio, que são os gerentes, né? Que absorvem as ideias dos estrategistas lá de cima, né? Para você poder passar adiante, que é para quem? Para o planejamento operacional, aquela galera que trabalha com a massa, né? Entre aspas, tá? Aquela galera que bota a sua mercadoria dentro dos caminhões para eles fazerem as entregas, tá? Então ele é a parte operacional. Senhores, no planejamento estratégico, ele é considerado de longo prazo, ele tem uma visão, tá? Com um horizonte ali, ó, temporal, né? De mais de um ano, tá? Já no tático, senhores, que é a parte do meio, né, da pirâmide, tem um horizonte o quê? Temporal intermediário, tá bom? Normalmente inferior, que isso é lógico, né? Tá na pirâmide. E por último é o operacional, que é o processo decisório de curto prazo, tá bom? Com decisões normalmente tomadas a cada hora. Tá ok? Olha aí, ó. As principais áreas do planejamento. Se eu estou falando em planejamento logístico, consequentemente, ele é dividido em principais, né, áreas, tá? Então, ele, ó, é dividido em 4 grandes áreas de problemas, tá? O planejamento logístico. Em níveis de serviço, tá ok? Localizações das instalações, tá? Decisões sobre estoques. Por último, decisões sobre transporte. Então, senhores, essas áreas de problemas são interrelacionadas, que vai um depender do outro, tá ok? Se chegar um óleo no meu supermercado, tá? Se eu já tenho 20 caixas lá organizadas, beleza? Com uma data de validade para o mês
4, por exemplo, e se chegou uma do mês para o mês 6, eu não vou colocar junto. Isso é lógica, tá? Isso é estratégia. Eu tenho que colocar em outro setor, tá? Próximo ali, para não poder misturar as datas, tá bom? E poder identificar cada lote daqueles produtos com placas, tá? Esse óleo é referente à data do mês 4, esse aqui é o mês 6. Então, primeiramente, tem que pegar o que vai vencer primeiro, né, não? Para poder ter aquela saída, tá? Então, essas áreas de problemas são interrelacionadas, tá? E devem ser planejadas como o quê? Uma unidade, né? Embora seja comum planejar, isso é lógico, mas tem que ser separado, né? Então, cada uma delas tem significativo impactado sobre o projeto do sistema. Porque se cada um der errado aqui, consequentemente o resultado final vai ser errado também. Tá beleza? Olha, a terceira divisão, escolhendo a melhor estratégia do seu canal, tá? Do seu canal de transportes, tá? Então, são duas estratégias mais significativas: o fornecimento de estoque, beleza? E o fornecimento sob pedido, tá bom? Quando eu falar em escolha do melhor estratégia, eu tenho que me conscientizar que é dividir esses dois aspectos: fornecimento, tá bom? E de pedido, tá? E de estoque, beleza? Então, com o fornecimento sob estoque, ele tem como característica principal, senhores, a configuração do canal de suprimentos, tá? Olha, ó, visando ao máximo de eficiência, tá? Ou seja, os estoques são processados para conseguir, né, com o máximo de economia, operação rentável, tá? Operações que têm a rentabilidade, né, que tem retorno positivo para a minha empresa, tá ok? Ó, de produtos, né, compras em alta quantidade. Então, o processamento de lotes, de pedidos e o transporte de grande vulto, né, esses estoques de segurança são mantidos a fim de garantir o máximo de disponibilidade. Senhores, quando eu falo nessa questão aqui, porque vocês sabem muito bem que cada região tem seus vendedores das empresas, tá? Então, em 15 dias eles fazem uma viagem, tá? Um vendedor roda mais ou menos 8 cidades ou 5 cidades, tá? Vendendo os mesmos produtos, tá? Então, quando eu completo aquela rotação das cidades, eu passo aquele bloco de pedidos para a minha empresa. Aí eu vou ver o fornecimento de estoque, né? Às vezes eu estou aqui, ó, 10 minutos, tá? Eu estou conversando com a dona Ilma, né, vendendo aqui as farinhas de trigo para ela com fermento, rosa branca, por exemplo, tá? Vendi para ela 20 fardos. Aí a Jaqueline, tá, queria também 20 fardos. 2 minutos depois, quando eu olho no sistema, acabou a farinha. Então, é tudo fornecimento sob estoque, beleza? Tudo é fornecido pela tecnologia, né? A quantidade no sistema que está fornecendo ali para você naquele alto momento. Poxa, velho, agora há pouco, 10 minutos antes eu tinha 300 fardos e agora não tenho mais nada, tá? Então isso é uma questão lógica, né? De armazenagem, tá bom? Agora, fornecimento sob pedido, olha, uma correlacionada ao outro, tá? A estratégia de fornecimento sob pedido configura o canal de suprimentos visando ao máximo de quê? Responsividade, né? O canal tem, por isso, como características principais, capacidade máxima, né? Substituição instantânea, prazo de entregas mínimos. Aqui é o ponto principal, prazos de entrega mínimos. Isso que a galera resolve ali, precisa naquele momento, né? Isso será uma vantagem competitiva diante dos concorrentes, tá? Processamento flexível, né? Transporte de primária, né? De primeira ordem e processamento individual dos pedidos, tá bom? Tudo isso, senhores, o que é que gera? Os custos derivados de responsividade são compensados pelo quê? A minimização dos estoques e dos produtos acabados, tá? Então, senhores, o fornecimento sob estoque e sob pedido, ele é muito correlacionado. Como eu falei para vocês, deu o exemplo aqui da farinha de trigo rosa branca, tá? A dona Ilma comprou 20 fardos, daqui 5 minutos a Jaqueline queria comprar 10 mais 20 fardos também, e acabou, tá? Tudo isso são processos de armazenagem, de tecnologia, e tem que ser processo altamente rápido, tá bom? Porque às vezes o vendedor vende para a Jaqueline também, e a Jaqueline espera e nunca chega. Aí ela vai entrar em contato com o vendedor, perguntar por que não chegou, tá? E aí o vendedor vai dar uma explicação e ela vai ficar com raiva, né? Ah, eu vou comprar em outro fornecedor, essa empresa aqui não agiu com responsabilidade comigo, com coerência, tá? Olha aí, ó. Tipos de cadeia de suprimentos, tá? Olha, suprimentos eficientes,
né, e sob estoque, né, e sob pedido. Olha, ó, características do projeto de canal. Olha, ó, sob estoque, rodadas econômicas de produção, estoque de produtos acabados, quantidades econômicas de compras, remessas de grandes volumes, aquela variação de pedidos, né, e processamento por batelada, né, que é a quantidade de estoque está no seu sistema. Já o fornecimento de pedido, sobre pedido, eu quero falar o quê? Sobre a capacidade máxima da sua estocagem, tá? As trocas rápidas de produção, prazo de entrega mínimo, processamento flexível, como falei no slide passado, transporte de qualidade, isso é essencial. Sério, quando eu falo de transporte de qualidade, porque vai depender também muito das estradas, né? Às vezes tem PIs, BRs muito boas aqui no estado, você sabe muito bem disso. Mas também PIs que é só o buraco, só a panela. E você levando, por exemplo, uma caixa de ovos. Tá? Eu estou transportando aqui 30 caixas de ovos aqui para a região sul do Piauí. E pega uma estrada dessa. Aí o carro quase nem anda, né? Com medo de dar algum problema na mercadoria. Ainda ocorre, ainda chega a cartela lá toda quebrada. Aí quem fica no prejuízo é o comprador, tá? Então, senhor, essas são as características das cadeias de suprimentos sob estoque e sob pedidos, tá ok? A quarta divisão, senhores, avaliação do desempenho estratégico, tá? A avaliação do desempenho estratégico. São 3 medições ou mensuráveis, quando eu falar mensurável, alguma coisa pode ser medido, tá? Mais úteis para a correta avaliação desse fator. É o quê? O fluxo de caixa, economia e retorno do investimento, tá? Quando eu falar em retorno de caixa, fluxo de investimento e economia, eu quero fazer a avaliação, como é que está meu desempenho estratégico, né? A minha quantidade de estoques está suprindo a necessidade dos meus clientes, tá bom? Olha, ó, se forem positivas, senhores, esses indicadores aqui, e substanciais, né? As estratégias, evidentemente, estão funcionando contento, né? Funcionando corretamente. Então, essas mensurações financeiras constituem a matéria de especial interesse para a alta gerência, para a galera lá da estratégia, né? A galera lá do escopo, onde eles pensam, onde eles raciocinam. Tá ok? Olha, o fluxo de caixa, por exemplo, é um dos indicadores dessa avaliação. O fluxo de caixa nada mais é do que o dinheiro, né, que uma estratégia gera. Tá? Pode ser então usado para pagar salários também, né, ou dividendos, ou ainda ser investido em outras áreas do empreendimento da sua empresa, tá? Economias, senhores, são as mudanças em todos os custos relevantes, tá, relacionados com uma determinada estratégia, tá, ok? Então, a estratégia é capaz de mudar o número e localização dos depósitos numa rede logística, terá efeito sobre os custos com transportes. Olha aí, a estratégia é capaz de mudar o número e a localização, tá, do seu empreendimento, do seu depósito, numa rede logística, senhores, terá efeito sobre os custos com transportes, né? Manutenção, armazenagem, produção e compras. Não é à toa, senhores, que essas grandes empresas, as grandes distribuidores, como Martins, que eu falei para vocês, Jorge Batista e Mateus, para vocês ter ideia, basicamente quarteirões, tá? A armazenagem dela, tá? Para vocês terem ideia, é muito alto as prateleiras e guarda vários produtos. É uma questão de armazenagem, uma questão de logística ali bem detalhada. Isso vai depender também muito dos sistemas, tá bom? Ah, professor, como é que tem um horror de produtos ali naquele armazém de 4 quarteirões? Como é que eu vou localizar aquele produto? É simples e fácil. Automaticamente o sistema dá plaquinhas, né? A, B, C, D, E, é o alfabeto todinho. Como eu falo A, eu quero o produto arroz. Então está na rua A, tem uma placona bem grandona, uma letra A, tá? E quando eu entrar naquela rua, que eles chamam de rua, né? Rua A, lá vai ter A1, A2, A3. Então um cara que começou a trabalhar hoje na empresa, tendo uma ideia daquilo ali, não vai ter erro você chegar naquele produto, porque vai estar na rua A3. Então eu vou lá naquela rua e vou no A3, naquela plaquinha, e vai chegar no seu produto, entendeu? E se eu for fazer aquela mudança,
tá? Eu vou perder tempo, vai ter custos, tá, naquela mudança, e tudo isso é uma avaliação de desempenho também na economia, tá ok? Por último, senhores, tem um retorno sobre aquele investimento, né? Como, por exemplo, a Jorge Batista, eu acho que está com mais de 50 anos, eu acho, no mercado, né? Aqui no estado do Piauí, tá? Então, a cada ano ela vai aumentando o seu espaço, tá? Então vai estar tendo investimento, a empresa está crescendo, tá bom? Para armazenar mais estoque, aliás, mais produtos, né? E consequentemente vou comprar mais caminhões, né, de cargas para fazer aquelas entregas, beleza? Olha, o retorno de investimento é a razão entre as economias anuais decorrentes da estratégia, né, e o investimento efetuado nessa estratégia, tá bom? O que ele indica? A eficiência da utilização do seu capital, tá bom? Então, boas estratégias são as que representam, né, ou as que apresentam um retorno maior ou igual ao retorno esperado dos projetos, tá ok? Então, nessa aula, senhores, a gente viu a divisão, né? A gente viu como a estratégia corporativa, a estratégia logística, a avaliação de desempenho, tá bom? A melhor compra, né? Quando você for fazer, é sob pedido, né? E sob estoque, tudo isso vai ser interrelacionado com a empresa e com o sistema no qual o vendedor está ali na hora, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.